Olá, boa noite. Eu quero passar a segunda aula sobre o livro através da Bíblia. Como a gente falou do capítulo 1, ou seja, a origem, o nome de Gênesis, que é viver, ou seja, a origem de todas as doutrinas. Nós vemos também a criação de todas as coisas, capítulo 1, capítulo 2. Nós vemos 3, a queda e a primeira menção da redenção, ou seja, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação, toda sendo estabelecida. E do capítulo 4 nós vemos a primeira civilização. Depois da morte, que Caim matou Abel, nós vemos ali o início de uma civilização. A partir de Caim, que é uma civilização que trabalha agora com a agricultura, que tem a sua manufatura e a sua arte. Vemos também que, mesmo participantes do pecado de Adão e Eva, através de oferta nós podemos, através de sacrifício nós podemos chegar diante de Deus. Agora nesse capítulo, ao qual nós iremos estudar, capítulo 4, nós iremos, do livro através da Bíblia, nós iremos falar do dilúvio, que foi depois da primeira civilização, do capítulo 5 ao capítulo 9. Havia agora duas classes de homens no mundo: os ímpios camitas, que eram descendentes de Caim, e os piedosos setistas, que eram descendentes de Sete. Nós vemos isso no capítulo 4, do verso 25 a 26. É bom darem uma lida nessas referências. A linhagem escolhida de Sete, ela perdeu a sua separação e uniu-se por matrimônio com os camitas, ou seja, com as filhas de Cã. Resultou isso num estado de impiedade que exigia de Deus um juízo sobre toda aquela maldade que lhe daria por ali. Dos descendentes de Sete, somente a família de Noé permaneceu fiel a Deus. O resto tudo se corrompeu. Noé tornou-se então escolhido por meio de quem a promessa da redenção ela continuaria o seu curso até o seu cumprimento. Nós vemos isso em Gênesis 5:29 e 6:8, que Noé torna-se escolhido. Deus acha graça aos olhos de Noé. Então, nessa genealogia no capítulo 5, ou seja, a genealogia é o registro dessa descendência de um só antecessor, ela começa com Adão e termina com Noé. Encontra-se muitas dessas genealogias dentro da Bíblia Sagrada. Nós vemos isso em Mateus e também vemos em Lucas. O propósito principal da maioria dessas genealogias, qual é? Como deste capítulo, é conservar um registro da linhagem do qual virá a semente prometida, que é Cristo. Gênesis 3:15, essa é a primeira promessa da redenção. É a promessa daquele que iria vir para esmagar a cabeça da serpente. Então, vamos fazer um sumário dos acontecimentos principais desse capítulo, Gênesis 5 a 9. Então, nós podemos aprender o seguinte: capítulo 5, nós temos a genealogia de Noé. No capítulo 6, nós temos a construção da arca de Noé. No capítulo 7, nós vemos a entrada de Noé dentro da arca. No capítulo 8, nós vemos a saída da arca e nós vemos também o pacto de Deus com Noé no capítulo 9. Então olha só para você ver. Vamos recapitular. Do capítulo 5 ao capítulo 9, nós podemos aprender o seguinte: nós encontramos a genealogia de Noé no capítulo 5. No capítulo 6, nós encontramos a construção da arca. No capítulo 7, nós encontramos a entrada da família de Noé na arca. No capítulo 8, nós temos a saída da família de Noé na arca. E no capítulo 9, nós temos o pacto, ao qual Deus faz com Noé, que nunca mais destruiria a terra novamente com água. Agora nós observamos o estado da civilização ao tempo do dilúvio. Está lá em Gênesis 4, do 16 ao 21. Nós vemos também os descendentes de Caim, que foram os edificadores da primeira cidade e originadores das principais artes, tanto que eles constroem um grande edifício bem conhecido. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. De quem deve lembrar-nos aqueles dias. Mateus 24, 37 ao 39, vai falar dessas cidades e as primeiras artes. Muitos bebiam
casavam, se davam em casamento. Isso é dito em Gênesis 4, né, 16 a 21, como também é dito Jesus falando em Mateus, como seria a vinda do Filho do Homem. Deus, ele destrói o mundo pelo dilúvio e começa uma nova raça a partir da família de Noé. Ele prometeu que a terra nunca mais tornaria a ser destruída por um dilúvio, e ainda pôs um pacto, que é o arco-íris, como um sinal deste pacto. É que os LGBT, os gays, hoje em dia, eles usam isso como símbolo deles, mas nós temos que entender que foi um pacto feito por Deus, que nunca mais destruiria a terra com a água de novo. O Senhor renovou o encargo imposto a Abraão, a saber que o povo, ele teria que povoar a terra, que havia também somente uma solene proibição, que era o assassinato, né, que acrescia o aviso, e ele ditava esse aviso: olha, eu quero, a partir de Noé agora, continuar o encargo imposto a Abraão, que é de povoar toda a terra. E há somente uma proibição que eu vou falar com vocês, que era o homem não poderia derramar o sangue de outro homem, né? Porque senão esse outro homem, o seu sangue também seria derramado. Isso significa a delegação de autoridade ao homem para governar os seus semelhantes e para castigar o crime, porque desde já Deus não queria que o povo cometesse crime de um matar o outro, ou seja, derramar sangue. Antes disso, somente Deus poderia castigar os malfeitores. Somente Deus. Mais tarde, nós vemos Noé predizendo o futuro dos seus 3 filhos, quando em Gênesis 9, do 18 a 27, e apontou Sem como a semente escolhida pelo qual Deus abençoaria o mundo. Nós iremos ver mais para frente, mas eu já quero adiantar que é de Sem que sai a semente para a linhagem do rei Davi, que sai a linhagem para Jesus Cristo. Então essa foi uma pincelada do capítulo 4, do capítulo 5 ao capítulo 9, ao qual nós entendemos acerca do dilúvio e da separação das nações. E como foi essa dispensação das nações? Como nós iremos estudar nessa grade 5 dessa introdução do livro através da Bíblia. Ou seja, dispensações das nações, que vai do capítulo 10, capítulo 11. Lembrando que Gênesis ele é dividido em 2 sessões. A primeira sessão é do capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda sessão é do capítulo 12 ao capítulo 50. Nós falaremos agora sobre a dispensação das nações, que está do capítulo 10, capítulo 11. Como a introdução aos estudos das nações, nós temos que ler de novo cuidadosamente a profecia de Noé concernente aos seus 3 filhos, que se encontram em Gênesis 9, 24 a 27. Para quê? Para nós podermos entender essa dispensação das nações, entender o que aconteceu. O Dr. Pinnock, ele escreve o seguinte a respeito de seu cumprimento: estas profecias cumpriram-se maravilhosamente, concernente à descendência de Cão. Os egípcios foram castigados com diversas pragas. A terra de Canaã foi entregue por Deus 800 anos mais tarde aos israelitas, sob o comando de Josué, que destruiu muitos e obrigou o resto a fugir, alguns para a África e outros para vários países. As condições do povo da África nós a conhecemos. Então nós vemos que os egípcios eles foram castigados. Deus derramou a praga sobre eles. E isso, as profecias de Noé sobre seus filhos, cumprindo-se, que Cão, os egípcios, eles foram castigados com as pragas. Nós vemos a terra de Canaã sendo entregue ao povo de Deus 800 anos aos israelitas, sob o comando de Josué, após a morte de Moisés, e que também Josué expulsa o povo da terra de Canaã. E é interessante, os cananeus, e eles se espalham por todos os países, principalmente para a África. Por isso nós temos um conhecimento do sofrimento do povo africano. São descendentes dos cananeus,
Então eles são dispersados e por ali se criam outras nações, principalmente na África, cumprindo profecia de Noé sobre os seus filhos, porque todos são descendentes ali de Noé. Com respeito a Jefté, olha que interessante. Alargue Deus a Jefté. E isso se encontra em Gênesis 9, 24 a 27. Cumprindo-se no extenso e vasto território possuído por ele, todas as ilhas dos países a oeste. E quando os gregos depois e os romanos subjugaram a Ásia e a África, porque aqueles países entre a Ásia e a África, eles então ocupam as moradas de Sem e Canaã, né? E os romanos e os gregos são descendentes ali de Jefté, né? É muito interessante isso. Eles ocupam ali todas as moradas de Sem e de Canaã. Com respeito a Sem, olha que interessante. A profecia sobre Sem, que seu pai Noé faz, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Isso é, ele e a sua igreja morariam nas tendas de Sem. Deles surgiria o Messias, e a adoração verdadeira, a adoração do verdadeiro Deus seria preservada entre os seus descendentes, sendo os judeus a posteridade de Sem. Então os judeus são a posteridade de Sem, de onde viria Cristo, de onde viria a verdadeira adoração do verdadeiro Deus. Nós observamos também que as relações entre o capítulo 10 e o capítulo 11, ou seja, o capítulo 10 indica as moradas separadas das raças, e o capítulo 11 já explica como se deu essa separação. Depois do dilúvio, olha que interessante, os descendentes de Noé, eles liderados por Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi um grande caçador. Nimrod foi aquilo que nós entendemos do nosso governo hoje. Foi o primeiro homem a escravizar um homem na história. Nós vemos isso em Gênesis 10, do 8 ao 10. Levantaram-se em rebelião contra Deus. Isso se dá para nós entendermos como é que se deu essa separação. E com a manifestação disso, eles ergueram a grande Torre de Babel, chamada Torre de Babel, que era seu propósito organizar uma liga de uma nação contra Deus. Eles se revoltaram porque ouviram a história que Deus, com o dilúvio, destruiu toda a terra. Então eles se revoltaram e falaram, não, agora nós vamos construir isso, chegar até Deus, e nós não seremos mais destruídos e nem seremos mais separados. E é interessante que Deus destruiu esse plano. Deus diz, né, desçamos e confundamos para que eles se espalhem, para que continue a promessa de se espalhar e povoarem toda a terra. Então, confundindo as suas línguas, Deus frustrou esse plano dessa rebelião liderada por Nimrod. E espalharam eles entre diversos países, diversas partes do mundo. Não se sabe qual a finalidade exata dessa torre em si, mas uma coisa nós sabemos, que o plano deles foi um ato de rebeldia contra Deus. Deus dá a Abraão de Adão multiplicar, né, e povoar a terra. Depois fala para Abraão e depois dá a Noé. Só que chega até Nimrod, e Nimrod quer reter essa promessa que Deus, ou seja, esse mandamento que Deus deu de ir e multiplicar. Mas Deus, então, em si, ele quebra essa rebelião e confunde a língua para que eles se separem. Isso que se deu a separação. Evidentemente, o propósito de Deus era que os descendentes de Noé se espalhassem e ocupassem diferentes pontos da terra. Nós vemos isso em Atos 17, 26. E Deuteronômio também, 32, 8, vai falar. Mas disseram, façamos-nos um nome para que seja espalhado sobre toda a face da terra, que foi o provável instigador dessa rebelião, né? Então nós vemos isso. E vemos também no capítulo 11 um esboço simplificado entre 10 e o 11, que é assim: 1. A unidade da raça e da língua. Esse é o esboço capítulo 10, capítulo 11. 2. O local do acontecimento e a terra de Sinar. Qual foi o local do acontecimento? Foi a terra de Sinar. 3. O propósito da Torre de Babel.
ser um centro da rebelião contra Deus. Então, nós vemos a unidade da raça e da língua, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo da mesma raça. O 2, nós vemos o local desse acontecimento, que foi a terra de Siná. Isso tudo dentro do capítulo 10 e o capítulo 11. 3, nós vemos o propósito da Torre de Babel, que foi ser um centro de rebelião contra Deus. 4, nós vemos o juízo de Deus. Qual foi o juízo de Deus? A confusão das línguas. E 5, nós vemos o resultado desse julgamento. Qual foi o resultado do julgamento de Deus sobre a rebelião desse povo criando a Torre de Babel? Foi a dispersação, ou seja, a separação de todos os povos. Então essa é a segunda aula sobre o que nós lemos do capítulo 10 ao capítulo 11, que foi sobre dispersações das nações, que nós falamos também sobre capítulo 5, sobre o dilúvio. Nós começamos com o dilúvio, do capítulo 5 ao capítulo 9. Nós vamos falar sobre, depois do dilúvio, nós vamos falar sobre as dispersações das nações. E terminamos com esse esboço do que foi o capítulo 10 e o capítulo 11, depois de ter feito o esboço do capítulo 5 ao capítulo 9, que foi o dilúvio. Amém? Espero que vocês possam ter entendido. Mandarei um exercício dentro daquilo que foi falado, através desses textos da Bíblia em PDF que você já tem. Não preocupa que lendo lá e até mesmo lendo a sua Bíblia você vai conseguir encontrar. São 3 perguntinhas maravilhosas que vai trazer mais conhecimento. Repita o vídeo, leia as referências, pause e mande perguntas sobre o que você não deve ou não possa ter entendido. Amém? Um beijo no coração a todos. Esperem a próxima aula, que está muito interessante. Amém.